Relacionar árabes e muçulmanos é um impulso comum, mas essa correlação sempre existe? Ela é importante? Quais são os pontos comuns entre a religião muçulmana e o mundo árabe? Para entender o que une e o que separa árabes e muçulmanos, é preciso, em primeiro lugar, entender o que define um indivíduo como árabe. Por volta do ano 600 d.C., essa definição era simples. Os árabes estavam principalmente em tribos dispersas pela Península Arábica. Entre eles estava Maomé, que é o fundador da religião muçulmana, que em português também é chamada de Islã. O islamismo unificou as tribos e possibilitou que elas se expandissem principalmente para o norte da África e o Oriente Médio. Esse deslocamento dos árabes levou consigo, além da religião, os costumes e a língua também. O passar dos séculos foi acompanhado da miscigenação com os povos locais, o que fez com que os árabes deixassem de ser um povo homogêneo. O que se manteve até hoje como elemento comum entre eles é a língua. É ela que define quem faz parte do chamado mundo árabe. Mas pode haver grandes diferenças entre o árabe falado em um país e o falado em outro. Um palestino vai ter dificuldade ao conversar com um marroquino, por exemplo. O que unifica a língua é a escrita do árabe clássico. Ele foi usado para escrever o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A influência do islamismo no mundo árabe é evidente. Embora existam judeus e cristãos, a maioria dos árabes são muçulmanos. A confusão começa quando se faz a afirmação inversa. Isso porque a maioria dos muçulmanos não são árabes. Quando o islamismo se expandiu, ele foi para além do mundo árabe. No Oriente Médio, por exemplo, o Islã é a principal religião de uma grande diversidade de povos, como os persas no Irã, os turcos, os curdos que estão no Iraque, na Síria, na Turquia e em outros países. Todos esses povos têm alguns pontos em comum com os árabes, mas são povos distintos, com línguas e com costumes próprios. A maioria dos muçulmanos, no entanto, nem sequer está no Oriente Médio. Os 4 países com o maior número absoluto de pessoas que têm o Islã como sua principal religião estão na Ásia: Indonésia, Índia, Paquistão e Bangladesh. Na Índia, eles são uma grande minoria. No contexto dos 1,2 bilhão de habitantes do país, os 170 milhões de muçulmanos são uma religião minoritária. O islamismo também não é homogêneo. Na atual Arábia Saudita, berço dessa religião, a principal corrente é o sunismo, incluindo uma de suas vertentes chamada wahhabismo. No Irã, predomina o xiismo. Cada um tem sua própria interpretação do que é ser muçulmano, e há também diferentes tipos de relação entre a religião e o Estado. A Turquia, por exemplo, é um Estado secular, ou seja, ela não tem leis com motivação religiosa. Por outro lado, o Irã e a Arábia Saudita têm o islamismo como base da constituição desses países. Além das diferentes correntes, a forma de se relacionar com a religião também varia de pessoa para pessoa. Assim como acontece no cristianismo e em outras religiões, há desde praticantes fervorosos e assíduos até os que mantêm uma relação quase apenas cultural com a religião. E há também casos extremos, de organizações político-religiosas que desejam impor a religião aos demais e que, para isso, podem promover atentados com o pretexto de defender a sua própria interpretação do Islã. Dentre os 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo, dos quais quase 400 milhões são árabes, esses são uma pequena exceção. Antes do surgimento do islamismo, os povos árabes da Península Arábica seguiam uma religião politeísta. Acreditavam em vários deuses. Nessa península viviam diversas e pequenas tribos árabes, várias delas eram nômades, que muitas vezes guerreavam entre si e não havia nenhum poder central capaz de controlar e administrar todas. Como resultado, disputas religiosas acabaram se transformando automaticamente em conflitos políticos. Com efeito, a fé cristã se viu à época envolvida em várias disputas, entre elas estava a discussão sobre a própria natureza de Cristo. Seria Jesus um ser divino ou um ser humano? A religião islâmica tem origem no século VII, com Maomé. Essa nova religião, ao contrário das outras crenças árabes, era monoteísta, né? Só acreditava em apenas um Deus, que era chamado de Alá. No século 7 e 8, o islamismo cresceu e se espalhou por toda a Península Arábica, né? A região se uniu em torno de um Estado forte, unida pela mesma crença. Para a gente entender melhor sobre a história do Islã, a gente precisa saber um pouco mais sobre a vida de Maomé. De acordo com o islamismo, Maomé foi um profeta que recebeu orientações, né, revelações do anjo Gabriel,
para criar uma nova religião. Ele nasce na cidade de Meca, na atual Arábia Saudita, em 25 de março de 571. Por volta de seus 42 anos de idade, Maomé começou a pregar as mensagens do Islã em sua cidade. Porém, os habitantes dessa cidade não aceitaram suas pregações, pois naquela época eles acreditavam em diversos deuses. Então, no ano de 622, Maomé decide sair de sua cidade de Meca e ir para a cidade de Medina. Este momento ficou conhecido como Hégira e foi um momento de grande importância para o Islã. Chegando em Medina, Maomé prega e grande parte dos habitantes aceitam as mensagens de Maomé, fazendo com que ele ganhasse muitos seguidores. E com estes seguidores, Maomé retorna para Meca em 630 e a conquista pacificamente. Logo em seguida, Maomé unificou todas as tribos árabes e em pouco tempo o Islã foi se espalhando por quase toda a Península Arábica. É, Maomé falece em 8 de junho de 632, aos 61 anos de idade, na cidade de Medina. Os pilares do islamismo. O islamismo ele possui 5 pilares, tendo como primeiro Sahada, que é a confissão que efetua a conversão. O crente afirma a unidade do Deus onipotente e aceita Maomé. Depois temos Salat, é a reza que se faz 5 vezes por dia. Depois temos Zakat, ou esmola, ele corresponde ao dízimo cristão. O Ramadã, que é o mês de jejum, é entendido como uma purificação e um acesso para Deus. E, por último, o Hajj, que é a peregrinação a Meca e seus santuários, que simbolizam a supremacia divina. Países muçulmanos. O islamismo representa a maioridade populacional no Oriente Médio e é tido como fator preponderante em quase todas as nações da região. Além de algumas da África, da Ásia e do sul da Europa, há países de maioria populacional muçulmana, mas com Estado laico, e outros que adotam a teocracia, regime de governo em que as ações políticas e jurídicas são submetidas a dogmas religiosos. A influência do islamismo e sua relevância para os países islâmicos é enorme e bastante complexa, porque envolve questões histórico-culturais, dentro de um contexto de divergências e conflitos. Nesse quadro, há de se considerar repúblicas e monarquias. Então, temos o Irã, República Islâmica do Irã, e Paquistão, República Islâmica do Paquistão. São exemplos de repúblicas islâmicas teocráticas, sendo a primeira mais rígida, submetida à influência do clero islâmico, né, de maioria xiita, enquanto o Paquistão, por sua vez, admite alguma tolerância e converge mais com a democracia. Em se tratando de monarquia islâmica teocrática, por sua relevância, destaca-se a Arábia Saudita, né, o Reino da Arábia Saudita, voltada ao islamismo sunita, marcada por intolerância religiosa e qualquer manifestação não islâmica. Temos também a Turquia, né, a República da Turquia, que é um exemplo de Estado laico. Sua constituição prevê liberdade religiosa, embora seja um país de maioria muçulmana, estimada entre 96% a 99% da população. Não há monarquia islâmica que seja Estado laico. O mais próximo disso que podemos encontrar é o Bahrein, Reino de Bahrein, uma monarquia islâmica que é relativamente tolerante contra as manifestações religiosas, porque conta com templos cristãos, judaicos e hindus, sem registro de conflitos. Divisões do islamismo. Muito se fala a respeito de sunitas e xiitas, duas correntes majoritárias que, após a morte do profeta Maomé, travaram conflitos durante anos por conta de divergências enquanto ao califado, que é a sucessão de Maomé. E isso envolveu até assassinatos de líderes. A sucessão de Maomé foi a grande diferença entre os grupos.
Sunitas elegeram Abu Bakr, amigo e conselheiro do profeta, como sucessor, enquanto os xiitas nunca concordaram, porque para eles teriam que manter o respeito à linhagem familiar, em que Ali bin Abu Talib, que era primo e genro de Maomé, seria seu sucessor imediato. Os sunitas representam a maioria entre os muçulmanos, cerca de 85 a 90%, e são mais flexíveis comparado aos xiitas. Isso dito em relação às atualizações nas interpretações de dogmas da Suna, que é o livro suplementar ao Alcorão. Por outro lado, os xiitas representam um grupo tradicionalmente minoritário, né, representam entre 10 a 15%. Eles defendem a manutenção da interpretação tradicional do Alcorão e da Sharia. A Sharia é a lei islâmica. Não é incomum encontrar notícias mundiais sobre a violência e atentados envolvendo conflitos entre esses dois grupos. Isso é bem comum de encontrar. O fim do mundo islâmico. Os muçulmanos acreditam no dia da ressurreição e no dia do juízo final, mas, diferentemente dos cristãos, eles têm uma narrativa unificada para esses dias, como a presente na Bíblia. Para os islâmicos, a escatologia, que é o estudo das religiões sobre o fim do mundo, o juízo final e a ressurreição dos mortos, não se apoia só no livro sagrado, o Alcorão, mas principalmente em ditados atribuídos ao profeta Maomé e em sinais observados ao longo do tempo. Segundo certos hadiths, o fim dos tempos virá em estágios. O mundo estará corrompido e cheio de injustiça, e os muçulmanos serão oprimidos. Outros sinais serão o aumento do consumo de álcool, do adultério, da luxúria e da usura, né, que é o lucro excessivo, e do número de terremotos, trovões e relâmpagos. Haverá muitas mortes súbitas e muita chuva, mas pouca lavoura. Judeus lutarão contra muçulmanos, mulheres andarão nuas e casais fornificarão nas ruas. O sol nascerá no lado oposto, no ocidente. Depois, a fera falante da bate ao ar, a besta da terra aparecerá para marcar a testa de todos, diferenciando muçulmanos, crentes, e não muçulmanos, descrentes. No livro Tadikirá, a criatura é descrita com cabeça de touro, olhos de porco, patas de camelo, orelhas de elefante, rabo de carneiro e peito de leão. O falso profeta Al-Djjal desembarcará no mundo, equivalente ao anticristo para o cristianismo. Ele não está no Alcorão, mas é famoso nos hadiths e na escatologia islâmica como um todo. É descrito como um homem horrível, cego de olho direito, com a palavra kafir, infiel, marcada na testa, e pretende converter muçulmanos para seu lado. Sua chegada é um prenúncio do juízo final, anunciada pela trombeta do arcanjo Israfel. A batalha do juízo final acontecerá entre Al-Djjal e o profeta Mahdi. Esse último é descrito como um homem barrigudo, de feições árabes e cultura mediana, além de ter ombros largos, olhos expressivos e o nariz proeminente. O som da trombeta, tocado 2 vezes, será tão forte que partirá o céu. O som perderá o brilho e as construções e as montanhas vão virar pó. Tudo desaparecerá. O Messias, Jesus, descerá dos céus para ajudar Mahdi e matará Al-Djjal. Depois da batalha, Alá ressuscitará os mortos, a essa altura todo mundo, e os julgará. Os justos serão mandados para o céu e os pecadores para o inferno. Segundo uma leitura mitológica do Alcorão, o céu é um lugar onde os justos descansarão num vergel, um jardim com árvores, deitados em almofadas entre donzelas, jardins e videiras. Eles beberão um néctar mesclado com cânfora e gengibre, em taças de prata e copos diáfanos. Serão recompensados com vestimentas de seda ou de tafetá e brocado, enfeitadas com braceletes de prata. O inferno é um lugar onde os incrédulos encontrarão correntes, grilhões, chamas e torturas de fogo. Não terão refresco, exceto por água fervente e uma bebida de gosto desagradável e paralisante.
A intolerância religiosa no islamismo. A intolerância religiosa para com o islamismo se dá por conta da ameaça de ataques terroristas que acontecem por parte de uma minoria islâmica fundamentalista, que repudia o modo de vida ocidental e as suas práticas religiosas e cotidianas. O que é sonegado na maioria das vezes é que os islamistas não são de um grupo homogêneo e se dividem entre sunitas, que são 90% dos islâmicos, e xiitas. Os xiitas são geralmente a parcela mais fundamentalista e conservadora, os possíveis responsáveis pelos ataques terroristas, que adotam a interpretação, né, do antigo Alcorão, acreditam que o califa, que é o líder religioso, só poderia ser o descendente direto de Maomé, enquanto os sunitas admitem uma nova interpretação do Alcorão e também um segundo livro sobre os feitos de Maomé, que é chamado de Sunna. Também acredita que o califa deveria ser alguém eleito pelos próprios islâmicos. Com isso, é evidente que o preconceito que existe contra os adeptos do islamismo é muito grande e que há uma pequena porção fundamentalista que causa generalizações equivocadas sobre o Islã. Na teologia islâmica, Iblis corresponde ao diabo da teologia cristã, e ambos caracterizam a personificação do mal nessas duas tradições religiosas. As semelhanças entre eles são claras e as distinções difíceis de serem percebidas. No Alcorão encontra-se a seguinte passagem: E criamos-os e demos-vos forma e dissemos. Então, aos anjos: Prostrai-vos ante Adão. Todos se prostraram, exceto Iblis. Perguntou-lhe Deus: Que te impede de prostrar quando tal é minha ordem? Respondeu: Sou superior a Adão. Criaste-me do fogo, e a ele criaste-o do barro. Iblis tem sua criação e natureza repetidamente descrita em várias suras no próprio Alcorão, o que o faz mais autêntico teologicamente. O demônio é reconhecido como um anjo caído, enquanto Iblis é um djinn, um gênio, uma entidade que o islamismo herdou da mitologia árabe anterior à chegada do Islã. Extremismo, jihadismo e terrorismo. Você pode ter a sensação de que jihadismo e terrorismo são sinônimos, mesmo que até a televisão costuma deixar essa impressão, às vezes. Porém, jihad significa penitência, luta, esforço. Se remetemos aos primórdios dos dogmas islâmicos, isso teria natureza puramente espiritual. Isto é, seria a busca do muçulmano pela plena submissão aos preceitos da religião. De acordo com o Corão, no entanto, correntes extremistas que pregam o jihadismo radical ganham forças desde a década de 1970, tanto no Egito quanto na guerra do Afeganistão. Nessa interpretação, jihad é a luta armada irredutível contra qualquer manifestação que não seja o regresso ao verdadeiro Islã, desconsiderando inclusive a democracia. Daí surge a ideia de guerra santa. A exemplo de grupos terroristas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, existem extremistas defensores da guerra violenta como necessário para a manutenção da lei islâmica. Há, por outro lado, muitos muçulmanos ponderados que relutam em utilizar o termo jihadismo, justamente por conta da associação incorreta que tem ocorrido entre um dogma religioso e uma violência praticada por pessoas e correntes islâmicas consideradas pervertidas pelos muçulmanos não radicais, isto é, pessoas que desvirtuam a fé muçulmana. A questão da mulher muçulmana. Existem correntes muçulmanas ultraconservadoras que entendem a mulher como um ser inferiorizado, do qual o homem deve fazer uso e deve cuidar. Vale apontar também a poligamia, que é a união conjugal de uma pessoa com diversas outras, o que o Alcorão permite apenas aos homens, que podem ter até 4 esposas, desde que tenham condições de mantê-las e tratá-las igualmente. Soma-se a isso a questão da punição às mulheres, pois o próprio livro sagrado da religião islâmica corrobora a aplicação de castigo por deslealdade, o que pode ser levado em consideração até mesmo em tribunais sobre forte influência da lei islâmica. Geralmente, em países islâmicos, há considerável restrição à liberdade em diversos aspectos, a se destacar o que se refere aos direitos das mulheres, podendo apontar, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de burcas que cobram a cabeça e o restrito direito ao trabalho formal em países como Arábia Saudita, Afeganistão, Irã, Síria e Sudão.
podendo resultar em severas punições a quem desobedece. Em 2018, a Arábia Saudita, que foi o último país, era o último país que proibia as mulheres ao volante, começou a emitir habilitação para as mulheres. É, a taxa de fiéis do islamismo no Brasil e no mundo e o crescimento global. Estima-se que a população mundial já passa de 7,6 bilhões de habitantes, dos quais aproximadamente 2,2 e 1,6 bilhões correspondem, respectivamente, aos cristãos e aos muçulmanos, as duas religiões com maior número de adeptos no mundo. Estudos dessa organização apontam que, ainda no século XXI, a religião muçulmana terá maior representatividade no mundo em número de fiéis, com exceção da América Latina. O crescimento global de muçulmanos, caminhado a passos largos, isso se deve não necessariamente à grande taxa de natalidade dentro do seu grupo, mas sobretudo a alto número de convertidos pela influência de imigrantes nos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar do posicionamento anti-imigração do atual presidente, Donald Trump, o islamismo tem seu espaço conquistado e está em significativo crescimento. Inclusive, tem ganhado força a evidência do crescimento da religião muçulmana à frente do próprio crescimento populacional mundial, o que foi apontado pela Pew Research Center, que analisou o crescimento global de algumas regiões e estimou que o islamismo será a maior religião do mundo em 2070. Antes do islamismo começar a ser pregado, os árabes eram divididos e organizados em tribos politeístas e estavam sempre em guerra entre si. O Islã serviu para unificar as tribos árabes culturalmente e politicamente e permitiu a criação de um império. Após todo o estudo sobre o islamismo, fica visível que o islamismo é uma religião muito rica culturalmente e historicamente. E como todas as outras religiões, tem sua parte mais dinâmica e extremista. No caso do islamismo, a parte extremista ofusca quase que totalmente o outro lado. E nós aqui do Ocidente acabamos por ter uma visão voltada só para esse lado. O islamismo, assim como qualquer outra religião, tem uma origem, crenças e pessoas que a seguem. É importante saber o mínimo de como uma religião pensa e que caminho segue antes de ter uma visão pobre da mesma. Ao contrário, isso pode fazer com que você veja o grupo religioso de maneira simples e unificada, principalmente uma religião complexa como o islamismo. Então, para concluir, a religião está presente em todas as sociedades, né? E tem grande influência na cultura dos povos, apesar dele se dirigir ao intelecto das pessoas, não é explicado pela filosofia nem pela ciência. A religião atinge as emoções, ela origina a fé na lei divina, e é um sentimento tão forte que pode ser a base de toda uma cultura. Dependendo das religiões, os seus pensamentos se renovam e novas culturas se proliferam, é, podendo também, né, ter algumas que acabam não evoluindo e mantendo uma cultura totalmente conservadora, no caso de algumas vertentes aí do islamismo, né? Mas, respectivamente falando assim, dos xiitas, né? E quanto mais a humanidade evolui, mais unida e mesclada ela fica. Os veículos de comunicação, em muito, ajudam. É como se quisessem colaborar com as palavras do Alcorão, que diz: ó humanos, em verdade, nós nos criamos homens e mulheres, e nos dividimos em poucas tribos, para que vós reconheceis uns aos outros.